Alô, amigos e amigas que acompanham o nosso Farol Tricolor. Em instantes, na Fonte Nova, um jogo muito difícil para o Bahia. O adversário, Fortaleza. No contexto do futebol brasileiro, as duas melhores equipes do Nordeste. E já não é de hoje. O Fortaleza vem mostrando muito serviço, ganhando posição no cenário nacional, e o Bahia é um dos destaques desse campeonato, hoje fazendo seu oitavo jogo em 2024 pelo Brasileirão, Diego. É isso aí, jogo interessante, jogo importante, clássico regional que tem ganhado relevância nos últimos tempos, com Fortaleza ascendendo essa posição de destaque, tanto em nível local quanto em nível nacional mesmo. E a gente espera que o Bahia saia vencedor dessa partida que promete muito, né? Dois times que jogam aberto, jogam para frente, gostam de propor o jogo, tem características ofensivas e tende a ser um jogo cheio de alternativas e esperamos que o Bahia se sagre vencedor nesse duelo. Vamos falar tudo sobre esse jogo já já depois da nossa vinheta. Vamos nessa. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, pedindo de imediato aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir crescendo nesse trabalho, nesse projeto, sempre com auxílio, com a colaboração e com a participação de vocês. Estamos mais uma vez informando que a gente está abrindo novas perspectivas aqui no nosso trabalho no YouTube. O YouTube já fez notificações e a gente já tem alternativas de participação direta, de contribuição e de novos parceiros também para que a gente traga novidades, né, novos investimentos, novidades, novos convidados, novos quadros aqui para vocês no Farol Tricolor. Pai, a gente tem esse jogo, grande destaque, né, um clássico regional, como eu falei, que vem tomando proporções mais relevantes nos últimos anos por causa do avanço do Fortaleza como força regional e com destaque também nacional e internacional. Vou lembrar que Fortaleza foi finalista da Copa Sul-Americana. Então, a gente tem esse jogo que é um jogo que ganha força, né? Ganha relevância, ganha peso para essa oitava rodada do Campeonato Brasileiro, com os dois times apresentando boa campanha até aqui. Perfeito, perfeito. O Bahia fazendo uma campanha melhor do que o Fortaleza. Lembrando que no cenário nacional, em termos de primeira divisão do futebol brasileiro, o Fortaleza andou apagado por um bom tempo. Mas Sim. nessa retomada, vem mostrando o serviço, como você disse, não só em certame nacional, como em competições continentais, no que se refere à América do Sul, notadamente. Mas é uma equipe bem preparada, bem estruturada, que tem uma direção que mostra que sabe trabalhar com o futebol. Inclusive, há uma cotação de convite ao presidente do Fortaleza para ser dirigente do Corinthians paulista. A essa proposta, o que mostra um serviço muito bem feito, um trabalho primoroso, lembrando sempre, não é porque está treinando o nosso time, que tudo isso começou com o Rogério Ceni, porque Sim. quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, a estrutura era muito precária, em alguns instantes ele precisou fazer investimento do próprio bolso, mas nada disso desmerece essa ascensão, esse destaque e, acima de tudo, essa competitividade que o tricolor de lá do Ceará vem mostrando há algum tempo, há uns 4, 5 anos, já está com o pé na estrada e cada vez mais se firmando. Alguma coisa do que eu disse. Na competição estadual, ele perdeu o título para o Ceará. E o Ceará ganhou o quê? Só aquele título. Está se arrastando na segunda divisão, tentando ver se consegue chegar à primeira divisão. Então, bem isso, o Fortaleza, para mim, é um adversário difícil, mesmo jogando na Fonte Nova contra o Bahia. Talvez seja o jogo que o Vojvoda queira, o treinador do time tricolor de lá do Ceará. Ele sabe que o Bahia vai sair para o jogo. Saindo para o jogo, libera mais a marcação em relação a alguns jogadores importantes de lá. No entanto, o Fortaleza vem com alguns desfalques que mais adiante a gente vai conversar, Diego. Beleza. Aí tá aí a classificação para a galera de casa, para você também, Isso, pai do Campeonato Brasileiro. O perfeito. Botafogo assumiu a liderança ao vencer o clássico
estadual contra o Fluminense, né? O Fluminense está mal na tabela, e o Botafogo Uhum. assumiu a liderança ali com 16 pontos, mas como dá para ver, com 8 jogos, né? Então, Isso. o Botafogo tem um jogo a mais que Bahia e Flamengo, que vencendo podem chegar ali podem superar a sua pontuação, e São Paulo e Atlético Paranaense podem ainda empatar com ele ali em número de pontos. O Bahia vencendo passa o Botafogo, e aí depende do resultado do Flamengo para ver se assumirá ou não a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. E aí está o resto da tabela, passando ali como a gente faz, o Fortaleza ali em 11º, né? Só que o Fortaleza é um destaque aí, ele tem 6 partidas apenas, o Fortaleza está Sim. invicto no campeonato, não perdeu jogo nenhum, vem de uma sequência de empates, mas não perdeu partida nenhuma na primeira divisão até aqui, e o Fortaleza está aí com 2 triunfos, 4 empates, nenhuma derrota, e hoje vai fazer o seu 7º jogo no campeonato, lembrando que o Bahia, só para a gente voltar lá, já tem 7 partidas, e vai fazer a sua 8ª agora. São 4 jogos fora de casa, 3 jogos na Fonte Nova, e mesmo assim com a campanha bem destacada, uma campanha ali que por enquanto em casa está 100%, a gente espera que se mantenha, né, pai? Perfeito, perfeito. Só para lembrar, tanto o Bahia quanto o Fortaleza, eles têm as maiores sequências invictas na atual edição desse Campeonato Brasileiro. O outro é o Atlético Mineiro. Então, são 6 jogos com essa invencibilidade. Claro, o Bahia perdeu o primeiro jogo, o Fortaleza não perdeu. Lembrando que essa série invicta do Bahia começou com o Bahia 2, Fluminense 1. O clássico Bavio foi 2-2, Bahia 1, Grêmio 0, Botafogo 1, Bahia 2, Bahia 1, Bragantino 0, Atlético Mineiro 1, Bahia 1. Uma sequência das mais difíceis. O Fortaleza mandou 2-1 no São Paulo, lá em São Paulo. São Paulo 1, Fortaleza 2. Fortaleza 1, Cruzeiro 1. Fortaleza 1, Bragantino 1. Corinthians 0, Fortaleza 0. Fortaleza 1, Botafogo 1. Fortaleza 1, Atlético com TH, que é o Furacão, o Atlético Paranaense 0. Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. No detalhe, o Fortaleza tem empatado muitas partidas. Uma, Verdade. duas, três, quatro partidas das 6 que jogou. Ou seja, é um tipo de tendência para o jogo de hoje, espero que não. Torcendo para que o Bahia ganhe. É É verdade. importante que a gente veja bem isso, Diego. Beleza. Vá, A gente tem aqui o restinho da tabela, só para a gente passar por lá, né? é O, bom o ver. Corinthians saiu da zona de rebaixamento, né? Com empate, estava lá na zona, saiu, mas quem está por ali é o Criciúma em 17º, Atlético Goianiense em 18º, Cuiabá em 19º, e em último lugar, o nosso rival estadual aí, o Vitória, com 3 pontos em 8 rodadas. A gente tem aqui o complemento da rodada, né? Temos aqui o jogo do Bahia, que é hoje contra o Fortaleza. O Flamengo enfrenta o Grêmio, um pouco antes o jogo até do que o do Bahia. Então, se o Flamengo não vencer o Grêmio no Maracanã e o Bahia vencer o seu jogo, o Bahia assume a liderança nessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, pai. Verdade, verdade. Se o Bahia for o vencedor, tem chance de terminar a rodada na liderança mesmo. Já se for o Fortaleza, não há de acontecer, vai somar 3 pontos e vai ficar bem próximo do G4. Caso dê empate, os dois times vão seguir com a campanha invicta, mas aí vão ter que conferir o resultado dos outros adversários mais próximos para ver a questão do posicionamento. Beleza. Deixa eu passar só para fazer um noticiário rapidinho aqui antes da Passe. gente chegar ao assunto principal. Ontem teve primeira partida da final do Campeonato Baiano Sub-20. O Bahia é atual pentacampeão baiano Sub-20 e pegou o rival ontem em Pituaço, fez 3-0 na primeira partida. Então, os gols ali de Gustavo, Juan Pablo e do meia Paulo Souto. O Juan Pablo fez uma partidaça, inclusive, viu os Isso, lances. Ele, um jogador isso, rapidíssimo, de apenas 15 anos, um jogador muito isso. jovem e com grande destaque já no sub-20. E o Bahia abre essa vantagem que tem tudo para ser decisiva, para chegar ao hexacampeonato
baiano, ou seja, são 6 títulos, serão, né? São já 5, e o Bahia é muito próximo de conquistar o 6º título consecutivo do Baiano Sub-20. O Bahia tem tido muito investimento, tem feito algumas reformulações com essa mudança da gestão do Grupo City, e a gente espera que a base revele cada vez mais, né? Dê cada vez mais frutos, porque tenho certeza que, além de tudo, esse é o interesse do grupo investidor de aproveitar esse local privilegiado que é o Brasil em termos de revelação de jogadores, e isso certamente vai trazer bons frutos para o Bahia, que vai ter, a partir desse investimento, mais e mais jogadores sendo revelados da divisão de base para o time profissional. Assim todos esperamos, né, pai? Verdade, é verdade que os títulos são importantes, os títulos trazem esse componente de alegria para a torcida, indiscutivelmente, mas a função principal da divisão de base é revelar jogadores. E tudo indica que o Bahia tem um potencial bem interessante de jogadores que podem ser aproveitados, ao menos entre os emergentes, que em algum instante possam ser aproveitados como os titulares. No detalhe do jogo de ontem, quando estava 3-0, o menino do Bahia, não vou lembrar o nome, perdeu um gol feito, saiu na cara do goleiro, e ali tanto jogador profissional perde aquele gol, ele também perdeu, e 4-0 estava sacramentado. Eu acho que, pensando em bola rolando nas 4 linhas, não vai dar outra coisa. Precisa ver toda a atenção, pressão, esse negócio todo, Ah, bastidor sim. por aí, é sempre bom olhar, mas com bola rolando, o que eu vi ontem, em alguns instantes o adversário fez assim, é a questão do último suspiro. Como é a questão do último suspiro? Fulano de tal estava mal, mas deu uma melhoradazinha e depois pifou. Foi o que eu vi no jogo de ontem. O Bahia, o goleiro do Bahia também trabalhando bem. Jogo interessante, jogo interessante. Vamos ver a sequência, vamos ver a sequência. Com bola rolando. Me interessa ver com bola rolando. É isso aí. Deixa eu passar agora aqui, pai. Vamos fazer as projeções de escalação. Vamos lembrar, Boa, né? Deixa eu sempre voltar bom. para a tela principal para pedir a galera mais uma vez que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos falar aqui agora sobre as possibilidades de escalação do Bahia. Eu fiz Vale. 4 projeções de escalação aí, por quê? Só explicando para a galera de casa. O Bahia vinha repetindo muito o seu time, né, Rogério, salvo questões muito pontuais, não estava repetindo o time, mas hoje Rogério precisa mexer no time, precisa mudar o time, e com as saídas de Santiago Arias, que está servindo a seleção colombiana, e também Tassiano, que é só esse jogo suspenso por cartão amarelo, né, pelo acúmulo de cartões amarelos, e nenhum dos dois estará disponível nessa partida de hoje. Então, eu fiz 4 projeções de escalação, né, até um número grande, mas como a gente tem essa necessidade de mudança, né, eu acho importante que a gente pense nas possibilidades do que Rogério vai fazer hoje. Vou te passar a primeira, a galera de casa já está vendo aí, que eu acho que é a nossa escalação preferida, né, que é a Isso. escalação com Carlos de Pena sendo titular, já está aí com você também, e o Bahia então, se for com Depena, certamente vai vir com Marcos Felipe, Gilberto, aqui talvez até Cicinho do lado direito, mas mais provavelmente Gilberto, Gabriel, Canives e Juba, Caio Alexandre e Jean Lucas um pouco mais alinhados, né? À frente deles, Depena e Everton Ribeiro, mais projetado Cauli e Everaldo também, compondo ali um ataque. Cauli, como a gente tem falado, ele é o jogador que tem menos função defensiva no Bahia, porque até Everaldo compõe muito mais, cobre muito mais o lado direito ali do campo. Então, as substituições nesse caso seriam Gilberto entrando no lugar de Arias, que é uma substituição tanto lógica, né? Mas Sim, sim. com ainda que tenha a possibilidade de Cicinho, que deu entrevista essa semana, inclusive. É sempre um indicativo de que pode acontecer algo, né? Cicinho deu É. entrevista essa semana, mas Gilberto é o mais cotado. E ali seria Depena fazendo ali o papel de Tassiano, soltando talvez um pouco mais Everton Ribeiro e jogando mais à frente ao lado de Cauli e Everaldo. Essa primeira possibilidade, pai, você acha que dá isso ou você pensa que isso seria o melhor? Qual é a sua visão? Eu acho que esse é um bom saque. Nós chegamos a falar outro dia na live. Esse Sim. é um bom saque em termos de escalação, mas tenho para mim que o Depena vai entrar no decorrer da partida. Eu acho É, que ele não vai começar com o Depena. Eu escalaria esse time. Eu acho bem atraente esse time que está aí, essa escalação.
É um time com meio de campo forte, né? Um meio de campo Forte. interessante, né? E eu também gosto dessa possibilidade. Foi o time que a gente primeiro conversou no sábado que poderia ser escalado. Mas a Sim, gente tem outras projeções aqui. isso. Eu vou fazer uma segunda projeção que quem falou isso, acho que foi a AFS ou algum outro dos nossos espectadores mais É, frequentes, né, que participou da é. transmissão, e eu não tinha pensado nesse nome. Então, eu coloquei uma segunda projeção aqui que é com um jogador que a gente tinha falado, mas com outro que a gente não tinha tratado dele. Deixa eu passar para você, já está aqui para a galera de casa. Deixa eu passar Veja para aí. você também essa outra possibilidade de escalação que a Uhum. gente não pode descartar, na minha visão, né? Porque a gente tem dois, nesse cenário eu coloquei dois jogadores como possíveis substitutos de Tassiano. A gente tem aí a mesma configuração defensiva, só que o meio de Isso. campo aí com Caio Alexandre mais recuado, Jean Lucas mais solto, como tem acontecido, Everton Ribeiro ali como terceiro homem, e aí vem Everaldo caindo um pouco mais pela direita, Cauli centralizado, e do lado esquerdo aí é que tá as duas opções que eu coloquei, projetei nesse caso aí, foram Biel, que é uma opção de velocidade, uma opção que a gente, um jogador que a gente gosta muito, eu e meu pai, a gente sempre fala Sim. disso aqui, mas também Ratão. É bom lembrar que quando É. Everaldo saiu, Ratão foi colocado como o substituto de Everaldo por alguns jogos e nada impede que, querendo manter uma força física, querendo manter um jogador de mais porte para ajudar no combate e trazer essa possibilidade para o time, que a opção de Rogério Ceni seja Ratão. Isso aí um espectador falou na nossa última live e eu Bem passei a lembrado. considerar, coloquei ali ou Biel ou o Ratão fazendo esse lado esquerdo, e aí a estrutura do time permaneceria, porque eu acho que é possível, que a estrutura, o resto do time permaneceria muito semelhante. E aí, utilizando o Biel, o Ratão ali na posição mais onde Tassiano tem ficado, que é caindo ali pelo lado esquerdo, fazendo a recomposição, a gente teria essa segunda possibilidade de escalação. O que é que você acha, pai? Acho boa, acho interessante, acho uma alternativa. Inclusive, pode ser a opção do Rogério Ceni. Sim, A minha opção seria a primeira escalação entre essas duas. Vamos aguardar a terceira que você vai trazer aí. sim, Mas não descarto, não. Esse é um jogo interessante, esse é um tipo de movimentação válida. Só para lembrar quem não pôde acompanhar a nossa edição anterior, que sim, foi em live falando sobre esse jogo, eu disse que alguns menos informados podem dizer Rogério Ceni que bem conhece o Fortaleza. Não, conhece o presidente do Fortaleza, conhece sim. as instalações do Fortaleza, Conhece conhece a Tinga. estrutura, conhece Tinga, é verdade, mas dizer que conhece bem o Fortaleza, não conhece. O time que está jogando não conhece. Conhece Verdade. por acompanhar, porque ele tem vídeos dos jogos, Sim, essa coisa toda. Não tenha dúvida, deve ter algum tipo de parceiro, de informante. sim, Isso sempre existe na relação profissional de um treinador, de uma comissão técnica, com alguns torcedores mais influentes, com alguém de imprensa, inclusive. sim. Mas lembrando bem que pensar ou afirmar que o Rogério Ceni bem conhece o Fortaleza, não, bem conhece a história do Fortaleza, essa virada que começou com ele também, mas esse time para ele do Fortaleza é absolutamente diferente e Sim. perigoso, perigoso. Beleza. Uma terceira possibilidade de escalação, pô, é com um Sim. jogador que é muito utilizado por Rogério, né? E aqui eu fiz Hum, uma modificação mais assim na parte da frente do time, né? Que sim. é para colocar Ademir como possibilidade de substituição. É outra que a gente não pode descartar, como eu falei, um jogador Sim. sempre elogiado, né? Um jogador que Rogério É. Ceni considera muito e que fez aquele golaço contra o Atlético Mineiro, também não podemos esquecer disso. Entrou no segundo tempo para fazer aquele golaço. E aí a gente tem essa outra possibilidade de escalação, que aí é trazendo Everaldo mais centralizado, talvez ele coloque Everaldo até na esquerda para poder colocar Ademir na direita e o resto do time permanece ali mais ou menos como a gente projetou nas outras escalações, mas teria essa mudança de posicionamento de um Everaldo mais centralizado ou caindo mais pela esquerda e Ademir ocupando ali o lado direito do ataque, trabalhando como ele gosta, né, que é trabalhando com a perna esquerda, puxando para dentro para fazer as jogadas. Uma outra possibilidade é assim, a gente, como falamos, a gente não sabe exatamente o que é que Rogério qual vai ser a opção de Rogério Ceni, mas Ademir também é um jogador cotado para jogar, né, pai?
Não tenho dúvida, não tenho dúvida que sim. Ademir fez por merecer, como já disse. Para mim é um jogador útil, é um velocista, é um jogador aplicado. Não se pode dizer que Ademir é um jogador que mostra pouco interesse no jogo, muito pelo contrário. Ele tem uma limitação técnica, uma Sim, limitação quando você olha Ademir jogando, quando você olha Biel jogando, eu, por exemplo, e uma sim. boa parte, vê Biel como jogador de nível técnico superior, mas em termos de entrega, em termos de interesse, o Ademir é um jogador que soma também. E o próprio treinador do Bahia, o Rogério Ceni, já mostrou em manifestações que tem a maior simpatia, que gosta do futebol de Ademir, rasga elogios para Ademir. Eu acho que exageradamente, mas algumas vezes merecidamente, como foi contra o Atlético. No jogo que Beleza. ele não elogiou Ademir. Beleza. Para a gente concluir, eu fiz uma última projeção de escalação que foi sugestão, inclusive, do nosso amigo Lucas, lá do canal Bahia Sim, Porreta, né? Que acompanhou aqui isso. nossa live, fez até um super chat na ocasião. E Grande ele figura. projetou essa, já participou com a gente também aqui, que eu até Sim, conhecido do nosso grupo lá do colégio como Nelson. Um abraço para ele, sempre acompanha aqui nosso farol. E ele falou assim, porque ele talvez ele fosse usar Cicinho como está usando, né, nesse ano, como lateral esquerdo, colocar Gilberto na direita e lançar Juba para foi. fazer o papel ali que Tassiano. Então, essa é a última possibilidade. Eu não acho que ele vai mudar tanto o time. Eu Também vou não. falando isso, mas assim, sem dúvida, Cicinho de fato tem jogado do lado esquerdo e Juba é um jogador que pode ocupar essa faixa mais avançada do campo, tem qualidade, a gente sempre fala disso, se destacou assim no esporte e Juba pode fazer esse papel de jogador pela esquerda, meia, atacante ali pela esquerda, e aí manteria Everaldo mais pela direita, né? Cauli mais centralizado e o resto da configuração do time parecida com Gilberto no lugar de Arias e Cicinho fazendo esse papel da lateral esquerda, como já fez algumas vezes nesse ano. Você vê alguma chance do Bahia jogar assim, pai? É uma outra alternativa que nosso amigo Lucas, né? Abraço para ele, para a galera do Bahia Porreta também, que ele trouxe. E eu achei interessante, achei uma leitura Muito. interessante, até porque a gente pensa que Juba pode ser usado mais nessa função, ainda mais após a chegada de Iago Borducci, que deve estar disponível aí no início de julho. Acho interessante, acho muito válida, mas não creio que o Rogério Ceni vá fazer essa modificação. Eu, enquanto você falava, depois de mostrar essas opções, que são sempre muito interessantes, eu colocaria o Bahia praticamente jogando como vem jogando. Sim. Eu colocaria Luciano Juba no lugar de Tassiano. E Colocaria? colocaria Cicinho na lateral esquerda. Ah, assim como ele propôs, então. Esse Isso, último formato. esse último, é isso. É Eu acho que ele interessante não vai. mesmo. Eu concordo, ele não, eu acho que não vai por aí, não é de Rogério Ceni. Aliás, ele já fez escalações pouco esperadas, surpreendentes, na Sim, verdade, em outras verdade. partidas de Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro do ano passado, a própria Verdade. Copa do Nordeste, mas acho que ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele também respeita muito o Fortaleza. Sim, Rogério Ceni, ele, embora não conheça esse time do Fortaleza, tendo jogadores trabalhado com ele, não conhece assim, sim. mas ele com certeza respeita muito mais o Fortaleza do que uma boa parte dos treinadores do futebol brasileiro. Ah, Esse é um certamente. detalhe. Mas eu Certamente. acho dos mais interessantes, inclusive uma opção mais adiante, quando o Iago Borducci estiver por aí, se é que ele vai assumir a lateral esquerda, essa opção de Luciano Juba no lugar de Tassiano. Tem algo de característica, de estilo, de voluntariedade, de disposição, de marcação, de apoio, de finalização, coisas que me agradam bastante em jogador de futebol. O craque não, o craque faz alguma coisa das melhores, algumas boas coisas numa partida, mas não com essa intensidade de uma partida muito disputada, muito competida. Isso que eu vejo. Beleza, interessante mesmo, eu concordo. Deixa eu voltar para nossa tela principal aqui, pedir a galera novamente que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente tem aqui, para finalizar, uma projeção de escalação do Fortaleza, lá do jornal O Só um Povo. minutinho, Diga, Diego. diga, pai. Uma coisa que me preocupa, e não, aí, como eu digo a você, a gente torce, mas não distorce,
e, acima de tudo, acompanha futebol e estuda detalhes. O Bahia entra para esse jogo com Gabriel Xavier pendurado, Everaldo pendurado, Depena pendurado, Everton Ribeiro pendurado e Canives pendurado. É pouca coisa, não? É uma Não, com situação certeza. altamente complicada. Eu Muita espero que a gente. direção do Bahia, treinador, comissão técnica, tenham dito: joga o jogo. Joga o jogo, não vamos evitar cartão amarelo, evitar isso e aquilo. Ah, isso Vamos aí se jogar o jogo. ajeita depois. Esse jogo é um jogo Ajeita central. depois. Ajeita depois. Venha com Fortaleza. Pronto, aí tá uma projeção do Fortaleza, como eu disse, lá do Jornal O Povo, né? Jornal lá do Ceará. Sim. Eles colocam só uma dúvida aí na escalação, mas a escalação base é João Ricardo, Tinga, Brites, e a dúvida é exatamente nosso ex-jogador, ex-capitão do Bahia, inclusive, Chicho Cardona, né? E na lateral esquerda, Felipe Jonathan, Zé Wellington, Rossetto e Pochettino, Picachives, Iago Pikachu, Isso. Lucero e Breno Lopes, técnico Voivoda, e aí tá a ficha técnica também da arbitragem, se você quiser tanto falar do Fortaleza quanto já antecipar essa questão da arbitragem, jogue duro aí, pai. Já venho com ela. Só para trazer também, dentro do que a gente acompanha, o Fortaleza tem um desfalque do seu jogador mais destacado nas últimas partidas, que é o Moisés. Sim. Além disso, Marinho, Caleb estão no departamento médico. Sim. Kervin e Kisevic estão com as seleções de Venezuela e Chile, respectivamente. Isso. Então, o time cearense vem lá com seus desfalques. É certo que Marinho não é mais titular, o Caleb também ele oscila em posição, e os outros dois também ficam nessa questão de alternativa de jogo, mas são desfalques para a partida de hoje. Com A certeza. arbitragem com Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais. Árbitro médio, teve uma confusão aí com o dirigente do Cruzeiro, essa coisa assim, a mulher do juiz, não sei o quê, do árbitro, mas coisa do passado. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo. Assistente 2, Felipe Alain de Oliveira. Esses três que falei são de Minas Gerais. Sim. O árbitro de vídeo é Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Perigosíssimo, fraquíssimo, horrível. Antes, quem estava como árbitro de vídeo, no caso árbitra, era a Daiane Muniz, FIFA São Paulo. Esse Vinícius Gonçalves Dias Araújo é um árbitro que não tem sido feliz quando apitou os jogos do Bahia. Vamos ver hoje se ele se comporta bem como árbitro de vídeo. Ave Maria. Beleza. Só falando um pouquinho desse time do Fortaleza, né? Um time, como eu falei, ele Fale. gosta de atacar, né? Um time que tem vocação Sim, ofensiva, né? Um sim. time já experiente, com algumas peças interessantes ali. Lucero é um atacante que eu gosto dele, né? Acho um jogador muito perigoso, né? E Muito. ele tem. Eu gosto muito de João Ricardo também. Acho que o João Ricardo queria por muito tempo pedir João Ricardo aqui no Bahia. Acho um goleiro Nós. tecnicamente muito bom, mas também já é um goleiro que já tem um tempo aí na estrada, já tá trintão e tudo. Marcou época no América Mineiro, né? Um goleiro muito Sim, importante da história recente do Coelho, assim, em campanhas de acesso, em campanhas de luta contra o verdade. rebaixamento, que é a rotina do América Mineiro, né? Mas é um goleiro que tem muita qualidade técnica e é um time que ele vai vir aqui, como a gente falou, um time que não vai vir aqui, provavelmente, a gente não tem como ter certeza absoluta, mas não vem para jogar só por uma bola, vem para jogar seu jogo, que é o estilo do Vojvoda, é o estilo desse elenco, e a gente espera um jogo com possibilidades, espero que o Bahia seja mais efetivo nas possibilidades que surgirem. Algum destaque mais, pai? Não, não, vamos torcer, sabendo que é um jogo difícil. A gente sabe que é um jogo difícil, um jogo que me preocupa bastante, porque o Fortaleza tem muito para essa partida do que o Vojvoda, o seu treinador, gosta. Como você bem disse, jogar para frente, jogar com velocidade na transição, sabendo que o Bahia não vem para marcar o time do Fortaleza, que o Sim. Bahia vai partir para cima. Então, nesse detalhe, muita atenção, porque é um jogo difícil, mas bora Bahia, estou acreditando mesmo. É isso aí, vamos fazer valer nosso mando de campo e a gente tomara que mantenha esse 100% de aproveitamento, quem sabe terminando a rodada na liderança.
Agradeço mais uma vez a galera que nos acompanha, que vai curtir esse vídeo, que vai se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seus comentários, compartilhar à vontade esse pré-jogo de Bahia e Fortaleza pela 8ª rodada. Esperamos que o Esquadrão saia com mais um triunfo e ali continuando nas primeiras posições, talvez até na primeira posição do Campeonato Brasileiro ao final da 8ª rodada. Um abraço aos amigos e amigas tricolores e bora Bahia ganhar mais uma! Bola Bahia!